Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. E mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Olá, eu sou João Henrique, cientista político, e nós estamos no curso de Segurança Pública e Civilidade. E agora eu quero tratar de dois elementos que são bastante intuitivos quando a gente olha e quando a gente inicia o estudo sobre segurança, só que é preciso posicionar essas situações para ficar bem claro qual é o sentido ou o rumo que nós precisamos alcançar para conseguir termos segurança. O primeiro conceito é lembrar que segurança é uma produção humana, ou seja, é uma ação artificial. Porque a ação natural é viver na insegurança. As pessoas nascem, vivem de maneira muito frágil, submetidas aos riscos produzidos pelas ações da natureza, um terremoto, uma enchente, a ação dos animais, as intempéries da vida. Isso já nos traz um grande aspecto de insegurança, né? Imagina uma criança recém-nascida, quantos anos ela não precisa estar sob plena proteção dos seus pais, e os seus pais precisam de ter uma estrutura que os proteja, como uma casa, uma fonte de renda, uma fonte direta de alimento. Isso é a natureza. O que é o artificial? É o que nós construímos para fugir disso. Sendo assim, a construção do artificial, que é necessariamente a proteção física, a construção da casa, a cerca, o domínio, a posse de elementos de defesa, como uma arma de fogo, um escudo na antiguidade, uma arma de fogo recente, um escudo, uma espada na antiguidade. Todos esses elementos eles foram construídos como elementos diretos de proteção, mas há um elemento mais sofisticado como elemento de proteção artificial, que é a criação do Estado, que é a criação da lei, da polícia, como elemento dissuasório geral.
Então as pessoas não precisam elas mesmas fazer a sua autodefesa constantemente, porque a gente delegou isso para o Estado. Essa é a construção artificial. E o que é fundamental entender, ela não é cumulativa nos resultados, ela é cumulativa no conhecimento. Nós aprendemos a como fazer isso ao longo do tempo. E eu já dei 2 exemplos. Construir uma legislação, construir a polícia, construir um sistema judicial para o processo e depois um sistema prisional e assim por diante. A acumulação de conhecimento se dá em torno de como fazer essas instituições e não de abrir mão de alguma dessas instituições ou ainda de que a existência anterior delas vai dispensá-las para o futuro. Nós já tivemos polícia, lei penal até hoje, então agora hoje em dia não precisa mais porque nós evoluímos. Não. Basta se afastar ou acabar com essas instituições ou enfraquecê-las, que você rapidamente descobre que voltamos ao estado natural. Essa é uma característica da artificialidade, né? Ela precisa ser contínua, ela precisa ser mantida. Assim como a energia elétrica, se hoje ela acaba por alguma razão e você não tem nenhuma outra fonte de energia, todo o acúmulo e toda a estrutura da vida social recente, ela vai se encerrar naquilo que depende de energia elétrica. Exatamente por isso ela cria um ciclo, que é um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. O ciclo virtuoso é a produção artificial da segurança nos fornece estabilidade. Então, a construção artificial da segurança, ela nos permite iniciar um ciclo virtuoso. Eu tenho segurança, logo consigo estabilidade. É bem importante entender como a segurança propicia estabilidade. Pense o seguinte, se você vive no campo, né, e você não tem a segurança de que ao produzir 10 sacos de trigo ou 20 litros de leite, você não tem segurança de que ao ser atacado você vai conseguir preservar essa produção. Então o que você faz? Então você produz ali só 2 sacos de trigo e 2 litros de leite, porque isso é suficiente para manter a sua família alimentada naquele momento. Se você precisar fugir, você consegue levar esses produtos. Se você precisar, ou se você for atacado e não conseguir fugir, e você perder esses produtos, você ainda tem força, você não perde tudo, você consegue produzir outros no futuro, ainda que você vá perder energia e desempenho, né? Então, se eu não tenho essa segurança, eu não consigo avançar, criar excedente na minha produção. Eu não consigo produzir melhorias, por exemplo, na minha residência, ou no lugar onde você vive. Eu estou dando um exemplo bem simples ligado ao mundo rural, ao campo, mas você pode trazer isso para o mundo moderno e para a cidade. Você não investe e você não usa toda a sua capacidade produtiva quando você não tem a certeza de que você vai ser o principal usuário dela ou que ela vai ser efetivamente protegida para que você possa utilizar toda a sua capacidade, né, sobre aquele ganho e aquele empenho que você realizou. Quando você não faz isso, você fica o tempo todo na pirâmide mais básica de Maslow, isso significa que você não consegue produzir mais. Se você não consegue produzir mais, você não tem as trocas. Se não há as trocas, não há desenvolvimento, que é a terceira parte do ciclo. Não tenho segurança, não produzo estabilidade, logo não produzo desenvolvimento e prosperidade. Se eu tenho segurança, o ciclo é virtuoso. A ausência de segurança, o ciclo é vicioso. É bem lógico esse desenvolvimento. Então, é a insegurança que cria a desestabilidade que leva ao subdesenvolvimento, à pobreza. Quando eu tenho segurança, eu tenho uma condição de estabilidade que cria as bases para o desenvolvimento. Ter segurança faz com que os países fiquem ricos? Não. Ter segurança é um dos elementos necessários para que países possam iniciar o seu ciclo de riqueza. Então, ela é um fator determinante para a estabilidade. E a estabilidade é o fator determinante para a prosperidade. Percebe? Ela tem que estar conjugada com outros fatores. Desenvolvimento tecnológico, acumulação inicial de riqueza que possa ser implementada. Perfeito? Então, esses 2 ciclos formam... Na verdade, ele é um único ciclo, né? É que é um jogo de soma zero. Ou o ciclo ele é
virtuoso porque há segurança ou o ciclo é vicioso porque não há segurança. Qual é o lugar da segurança pública e qual é o lugar da justiça criminal? Eu vou o tempo todo usar esses dois termos porque quando a gente faz um trabalho ou uma análise comparativa, sistema de justiça criminal em todo o mundo engloba o que a gente separa aqui no Brasil, que é justiça criminal e segurança pública. O mundo inteiro, sistema de justiça criminal engloba aquilo que no Brasil nós chamamos de justiça criminal e segurança pública. Então você vai perceber em vários textos ou em alguns cursos, né? Curso de gestão de sistema de justiça criminal e segurança pública. Essa divisão só ocorre no Brasil e não fora dele, mas eu vou usar a referência de fora. Então fica convencionado aqui. Quando eu tratar de justiça criminal, eu estou tratando de todo esse ciclo que inclui segurança pública. O primeiro aspecto a destacar é que isso sempre é uma abordagem multidisciplinar. A gente tem uma linha, né, que é o que puxa o raciocínio e a lógica, que é a linha histórico e política, ou seja, é o desenho da ciência política analisando a base institucional do desenvolvimento humano em termos de organização política e social. Essa é a linha. Então eu estou falando principalmente de ciência política e história, mas eu estou o tempo todo falando também de direito, estou falando de psicologia social, estou falando de economia principalmente. É essa linha que eu quero puxar e que dá o sentido do desenvolvimento e para que todos possam perceber quão central é a segurança para o processo civilizatório, perfeito? Então, o primeiro item a destacar é essa primeira linha aqui, quando eu preciso demonstrar que, contrário senso, o estado de insegurança é a nossa condição natural. Nós, assim que nascemos como indivíduos, estamos frágeis, em especial, né, o ser humano, porque nasce prematuro, depende da estrutura da família e a família depende de uma estrutura para manter o seu filho vivo. Seja protegido das ameaças externas ou internas, ele precisa de uma estrutura física, a casa ou o abrigo, as condições para produzir alimentos e se proteger das intempéries. Ok, essa é a condição natural de insegurança. Só que ela está acrescida de um outro elemento, que é o risco de ser vítima de outro ser humano. Então, é uma condição óbvia, primária, mas que muitas vezes fogem à lógica. A gente parte do pressuposto de que já nascemos seguros. Não. A insegurança é o nosso estado natural. Bem, se a insegurança é o estado natural, a segurança é a condição artificial. Ela é a condição artificial no sentido de que ela precisa ser construída e principalmente mantida. Aquilo que os nossos antepassados fizeram há milênios atrás sobre construção da segurança, ele pode ser destruído e eliminado hoje. Há um processo cumulativo de conhecimento, não há um processo cumulativo de resultados. Isso é muito importante que você entenda. Hoje, nós sabemos e temos mais conhecimento sobre como é possível manter-se seguro em relação aos nossos antepassados de 2, 3, 4 mil anos atrás, quando começaram as primeiras organizações urbanas ou as proto-instituições que virariam o Estado. Nós temos mais conhecimento hoje exatamente pela experiência passada. Esse é o patrimônio conquistado. Mas tudo aquilo que os antigos conquistaram, ele pode ser destruído hoje. E o que eles conquistaram resulta no processo chamado Sistema de Justiça Criminal. Estou antecipando um pouquinho. Mas eu quero voltar aqui para mostrar o embrião e a centralidade da segurança para esse aspecto. Quando nós entendemos e construímos a segurança, você cria um ciclo virtuoso. Qual é o ciclo? A partir da segurança, nós temos estabilidade. Então, você tem a segurança, por exemplo, de proteger a sua prole, os seus filhos. Então, essa segurança, sabendo que ninguém vai invadir a sua casa, ninguém vai tomar a sua produção, ainda que seja um pequeno roçado, que você tem algumas culturas para alimentar a sua família. Pensando no homem no campo há milênios atrás, ok? O que também não difere muito para quem está nessa condição hoje, ou fazendo analogia para o mundo moderno. Mas a partir do momento que você tem segurança sobre tudo que você faz, a força do seu trabalho,
para edificar a sua casa, para manter a sua subsistência, ela não será roubada, destruída, vilipendiada de alguma forma, você começa a pensar em como ampliar ou melhorar aquelas condições, porque é literalmente a pirâmide de Maslow, né? Você tem ela segura e você pode se ocupar em ampliar essa condição. É isso que nós estamos chamando de estabilidade. Em escala, isso significa, por exemplo, o comércio. As pessoas passam a produzir um excedente da sua força de trabalho e se relacionar com outros que também têm excedente. Eu tenho leite para mais, ele tem trigo a mais, o outro é ferreiro, e as pessoas, com esta estabilidade proporcionada pela segurança, a trocas comerciais alcança-se a partir daí, agora eu estou dando um salto, evidentemente, mas alcança algum nível de prosperidade. É a formação dos primeiros conglomerados e comunidades, tanto rurais quanto urbanas, que começam a ter um pouco mais de prosperidade quando você consegue trazer estabilidade. A estabilidade, ela traz previsibilidade, né? Ela diminui a incerteza. Nós já temos incertezas naturais. Se a safra vai ser boa, se o clima vai favorecer para que essa safra seja boa, né? Se pode ocorrer uma peste, alguém pode morrer por causas naturais quando não era previsível. Isso não se controla. Agora, evitar que alguém entre na sua propriedade, roube, mate, estupre, destrua sua família, agrida você, deixe você inutilizado, isso é possível de controlar e prever. E ao fazer, pelo menos nesse campo, ganha-se muita estabilidade. Por isso que o ciclo se forma. E isso não muda. Isso é uma lei natural. A segurança propicia estabilidade social e econômica que dá as bases para o desenvolvimento, para a prosperidade e o desenvolvimento socioeconômico, que é isso que nos trouxe. E perceba, nós estamos o tempo todo olhando para isso. Nós olhamos para o desenvolvimento, para a prosperidade e esquecemos o que é que produziu ele. Então, por isso, muitas vezes as pessoas têm a tendência de acreditar que a riqueza ou o desenvolvimento econômico que traz segurança. Olha os países europeus, olha o Japão, olha os Estados Unidos, eles são ricos, por isso que são seguros. E, na verdade, é exatamente o contrário. Eles foram lugares muito violentos, que se tornaram muito seguros e propiciaram a estabilidade que permitiu o desenvolvimento econômico e social deles. Quando eu erro no início, quando eu deixo de garantir a segurança aqui no início, eu crio não um ciclo virtuoso, mas um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, baseado na insegurança, ele nunca permite que um status quo de estabilidade se mantenha. Então eu vivo um período constante de desestabilidade. Hobbes destaca isso muito claramente, né? Adam Smith já dizia isso, quer dizer, a ideia de que eu posso o tempo todo ser vítima do meu vizinho ou de um estranho que possa entrar e roubar a minha safra, a minha pequena safra, o meu roçado, faz com que eu produza só aquilo que eu consigo proteger, que eu consigo controlar, e que é muito pouco. Vai estar muito ligado à subsistência. A instabilidade que faz com que eu o tempo todo tenha uma via de fuga. Eu tenho que pensar em como fugir, levar minha esposa, meus filhos, e rápido, para não ser eliminado por um grupo de criminosos ou por um exército que faça saques constantes. Essa instabilidade que provoca a desestabilidade, né? Na verdade, a desestabilidade que é provocada pela insegurança, ela retrai a capacidade de produção e desenvolvimento. Então, ela leva necessariamente à pobreza e ao subdesenvolvimento. O aspecto fundamental da meritocracia, né, que é fazer com que aqueles que têm mais habilidades, ele consiga não só evoluir, mas puxar os outros pela própria sua capacidade de resolver problemas, essas pessoas mais hábeis vão ter uma leitura mais clara da situação e vão embora do lugar, né? Ou vão se dedicar à luta, à guerra de todos contra todos. E aí alguém que tinha uma habilidade para ser um grande produtor, acaba sendo um chefe militar ou um criminoso habilidoso, porque percebe que o jogo é esse. Então ele joga com as regras do jogo e se mantém cada vez mais violento. Então percebe como é um ciclo nos dois.
No primeiro ciclo, no final das contas, quando eu percebo que a prosperidade e o desenvolvimento está mantido, isso incentiva a manter as bases da segurança. Quais são as bases da segurança? Lei e ordem, basicamente. Mas a gente vai abrir o que é lei e ordem daqui a pouco, né? Então, é muito nítido para as pessoas perceberem como a boa vida que elas têm num país próspero e desenvolvido é garantido pela segurança, razão pela qual nenhum país que atingiu esse nível de desenvolvimento, nenhum não, o próprio Brasil já teve um nível razoável de desenvolvimento e perdeu de estabilidade e acabou perdendo isso. Mas a maioria dos países que atinge isso é muito difícil regredir nesse item, porque a percepção social é imediata. E ao contrário da educação e da saúde, que são elementos onde é possível viver com baixo nível de educação, baixo nível de saúde, seja porque a gente consegue encontrar soluções privadas para substituir essa ação do Estado, seja porque, de fato, você tem uma vida pior, com menos educação, menos saúde, mas você tem uma vida, isso é completamente diferente na segurança. Quando a segurança quebra, você não tem uma vida, a sua vida está constantemente sob risco. Nenhuma outra atividade pode ser exercida. E não há serviços privados que substituem de maneira satisfatória a segurança estatal, mesmo porque essa é a missão primordial e precípua do Estado, fornecer a segurança. Então, perceba que o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso, eles compõem um jogo de soma zero. Não tem meio termo entre eles. Ou nós estamos produzindo um ciclo virtuoso, a segurança produz estabilidade, prosperidade, desenvolvimento, que fortalece a manutenção da segurança, ou nós estamos produzindo insegurança, desestabilidade, pobreza, desenvolvimento. E muita gente começa a ganhar com isso. E aí essa insegurança é mantida. E aqui eu já quero antecipar um item que vai aparecer aqui no curso e que eu quero deixar como um marco desde o início. Corrupção é um crime que produz pobreza e subdesenvolvimento, ninguém discorda disso, mas as pessoas têm dificuldade de lembrar que a corrupção é só mais um crime, é só mais um item da nossa insegurança. Assim como o roubo do celular e a corrupção, como um Petrolão, Mensalão, qualquer grande escândalo que houve, eles têm a mesma origem, que é o baixo custo para quem comete crime. O baixo custo para quem comete crime significa que produzirá insegurança. Essa insegurança produz instabilidade. Não é exatamente o que a gente vive? A desestabilidade econômica e social e política, a desestabilidade de você sair de casa e não saber se volta, a dor e a preocupação do seu filho quando sai de casa, é a mesma dor e preocupação em relação aos políticos. Elas estão em níveis diferentes, de intensidade diferente, estão em caixinhas diferentes na nossa vida, mas elas têm a mesma origem, que é a insegurança plena. Não tem como termos meia solução. Né? Ou nós temos um ciclo virtuoso, ou nós temos um ciclo vicioso. O ciclo virtuoso não significa que não haverá crime. Significa que esse crime não será tão danoso quanto no ciclo vicioso. Ele não é... O que significa não ser tão danoso? Ele não rouba a nossa estabilidade e a nossa prosperidade. A gente consegue ter prosperidade apesar do crime e consegue ter uma razoável estabilidade. É exatamente a sensação quando você pega um avião e desembarca na Europa e vai andar e daqui a pouco você lembra que você não está mais preocupado em pegar o celular e esconder. Você já está tirando foto, está andando com ele na rua com mais clareza, né? Na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão. E aí, o ciclo vicioso é quando você volta para o Brasil e vai andar no centro, ou aqui na Paulista, ou em qualquer outra região, e você começa a usar todos aqueles mecanismos de se defender no país onde há insegurança e instabilidade. Se eu já te convenci, com a ajuda de todo o nosso processo histórico de desenvolvimento civilizatório, que isso aqui é um jogo de soma zero, ou a gente está motivando um ciclo virtuoso ou motivando um ciclo vicioso, significa que a estrutura que mantém o ciclo virtuoso é uma estrutura, tem que ser uma estrutura central no Estado e na sociedade. É uma estrutura do qual depende a nossa vida e toda a qualidade de vida agregada a ela, que é o desenvolvimento. Bem, então, quem é que garante esse ciclo virtuoso? Evidentemente, é o exercício do poder. O exercício do poder é
não a transferência do poder para quem garante segurança, mas é uma delegação de poder. Essa delegação de poder é, na prática, o exercício do contrato social. Né? O que é a vida em sociedade? Vida de sociedade não é exatamente ceder parte da nossa autonomia e liberdade para que o Estado exerça em nosso nome a parte da liberdade que se refere à segurança, que é responder à agressão, e o que é mais importante do que responder é dissuadir a um agressor. Não faça, não ataque minha casa, não ataque minha família, porque a minha resposta vai lhe causar mais dor do que o benefício que você acredita adquirir ao me agredir. Essa é a cláusula do nosso contrato social, né? Ela tem uma série de descrições positivas sobre o que queremos, mas ela tem cláusulas específicas sobre o que ocorre quando aqueles que não cumprem o acordo vão sofrer. Quer dizer, e ao punir esses que não cumprem com o acordo social, você, além de prestar justiça para quem foi vítima deles, nós conseguimos ampliar a proteção para o restante da sociedade por meio da manutenção do ciclo virtuoso. Você não ganha nada sendo criminoso. Você só perde. É isso que o Estado precisa mostrar. Então, a delegação de poder é transferir para o Estado um poder tal qual capaz, seja ele, de intimidar por meio da dissuasão a ação dos criminosos ou de qualquer outro que queira afetar a nossa segurança e causar essa instabilidade. E como é que se fez isso ao longo da história? Através da construção de um sistema de justiça criminal. Esse sistema de justiça criminal, ele é composto de vários elementos institucionais que existiam, pelo menos, os registros mais antigos datam algo em torno de 4.000 anos atrás. O primeiro desenho institucional, ou a primeira instituição, é a lei, que é o que eu acabei de falar em relação ao contrato social. Quais são as regras? Quais são as regras de convivência dos quais nós decidimos conviver, nós decidimos aceitar para poder conviver e alcançar estabilidade e prosperidade? Essa primeira lei era se submeter a quem detém o poder. Em troca, ele diz, em troca, você paga impostos, você se submete a essas regras, mas você tem algum nível de estabilidade. Nós vamos, no curso das aulas, discutir. Obviamente, essa lei, ela definia regras, quase como um contrato quase draconiano no início, porque você cede muito e tem pouco, mas esse pouco já é o melhor que o anterior. Quer dizer, viver sobre um chefe tribal, sob o controle de um chefe tribal, viver sob o controle de uma sociedade pouco democrática ou nada democrática, era ainda melhor do que viver sozinho na savana ou na floresta, né? Então, esse mínimo de estabilidade já era o suficiente para eu ceder parte da minha liberdade. E aonde que isso estava positivado, organizado? Em códigos e regras ligadas ao poder divino, né? Geralmente, quem exercia esse poder o fazia em nome de Deus, né? A segunda instituição, evidentemente, se aqui eu tenho a definição da regra, é quem a executa. E aí nós vamos ter a figura de um corpo policial, né? Então, é uma instituição de imposição da força. Essa instituição de imposição da força, ela está literalmente ligada a essa delegação de poder. Ela exerce a força em nosso nome. O exercício da força para atender à regra precisa ser validada, acionada, né, e autorizada por alguém, em última instância. Existe um campo de autonomia para esse grupo agir, para impor a lei, mas existe principalmente alguém que diga se isso está correto em relação à regra, né? Em algumas circunstâncias, para algumas medidas mais drásticas, esse alguém delega ou define o exercício da força por ele. Então, a lei, a polícia, o juiz. O desenvolvimento da sociedade, a complexidade da sociedade ocidental foi demonstrando ao longo do tempo
que só isso não era suficiente. Por quê? Porque é um risco quando há essa delegação de poder. Porque delegação, como eu disse antes, não é transferência. Por que não é transferência? Porque quem exerce a força em nome da regra não pode fazer de qualquer forma e não pode fazer em todas as situações que ele entende que se enquadram nesse desenho, nessa regra descrita. Ele precisa ter um outro ator estatal, nesse caso, ele vai se transformar em estatal, mas ele não nasce como ator estatal que vai definir se isso é possível. Então, percebe que há uma tensão entre delegar e transferir. Essa tensão se transforma ao longo do tempo no sistema de justiça criminal. Melhor dizendo, essa tensão constrói soluções ao longo do tempo. E aqui eu vou destacar a sequência dessas soluções que estão ligadas aqui à formação de um acusador formal, o Ministério Público, e a definição de um defensor formal também, que é o advogado. E depois eu tenho um quinto elemento, que é a formação, que eu vou colocar a sigla, que é do sistema prisional, o sistema penitenciário profissional. É uma primeira geração, a lei, a polícia, o juiz, a figura similar a esses atores nós vamos encontrar desde a antiguidade. O promotor e o defensor em um sistema penitenciário prisional novo nós vamos encontrar mais próximo da modernidade, porque eles são evoluções desse processo. As funções e finalidades desses dois atores, elas migram de dentro do juiz e parte da polícia para formar um corpo específico. Então, esse desenho todo, ele é produto da tensão entre a necessidade de manter o ciclo virtuoso e, ao mesmo tempo, garantir as nossas liberdades individuais. Não é essa a própria discussão da formação do Estado que desagou na construção da democracia liberal através de várias inovações institucionais ao longo da história, como a tripartição de poderes e até a subdivisão maior dos poderes em relação ao exercício do poder estatal, de maneira que ele entregue o que ele se presta a fazer, mas sem sucumbir e suprimir as liberdades individuais. A tensão entre necessidade e forma, né? Entregar o resultado e a forma como esse resultado vai ser aplicado, vai ser conquistado, ele criou o sistema de justiça criminal, que para ser eficiente, além da criação do próprio sistema de justiça criminal, ele precisa, ao mesmo tempo, ser eficiente contra o crime, nos proteger, mas ele precisa também atender todas as regras de accountability. E eu estou usando o termo em inglês porque o conceito em inglês não tem tradução para o português, porque ele é muito mais do que prestação de contas. Ele é transparência. Todas as agências aqui precisam ser transparentes nas ações. Elas precisam prestar contas e elas precisam ser eficientes. Na prestação de conta, né, elas precisam ser permeáveis. Essa eficiência que eu quero descrever é permeabilidade. Significa que o poder de decisão sempre volta para o cidadão, né? Quem é o cidadão? A sociedade, ela está no meio desse ciclo aqui. A sociedade, ela é todos nós e todos nós como vítimas potenciais. Então, somos a sociedade enquanto agrupamento e somos as vítimas do qual o sistema de justiça criminal deve proteger. Porque todos nós somos vítimas potenciais. Ninguém aqui, você pode passar a vida inteira e nunca cometer um crime. Pode ocorrer. Até em uma situação inusitada de autodefesa, que você possa exagerar em alguma previsão legal. Mas isso ninguém pode garantir. Mas você pode garantir que todos nós passamos a vida inteira sob risco de ser vítima. O que é o sistema de justiça criminal? Seus componentes são instituições que, em conjunto, fornecem a segurança numa sociedade mais complexa, mais moderna. A primeira instituição é a lei, que são as regras que tiveram base divina sobre regras de conduta e comportamento, a lei mosaica, por exemplo. Essa lei evolui ao longo do tempo, deixa de ser a lei de Deus, passa a ser a lei do rei, ainda que sob demanda, né, ou sob autorização divina, e depois ela caminha para ser a lei definida pelo povo. A base é o povo, é a sociedade. A lei define quais regras precisam ser cumpridas e está ligada
modernamente, ao poder legislativo, ao parlamento. A segunda instituição é quem coloca essa lei em prática, que são as agências policiais. A polícia, que é quem executa o monopólio legal da força, o seu poder deriva da autorização legal, antes derivava do poder divino, do poder do rei, autorizado ou demandado pelo poder divino, e agora é um poder decorrente da autorização da sociedade, que está lá na lei. A polícia age para exercer em nosso nome o monopólio legal da força. Ela impõe a força nos limites definidos também na lei, para que a lei seja cumprida. E ela está ligada ao executivo. A terceira agência, então imagine um ciclo aqui mesmo, né? Eu tenho a lei, eu tenho a polícia, que é a segunda, agora eu tenho o terceiro ciclo. Quando a polícia age, ela age de maneira eficaz para conter a crise, para identificar o agressor, mas ela leva para uma terceira instituição, que é o Ministério Público, modernamente definido também, em função que na antiguidade era exercida junto pela figura do juiz ou o homem do rei. Essa função se desassociou e hoje o Ministério Público é o acusador formal. É ele que garante a aplicação da lei, ele é o fiscal da lei. A lei que foi definida lá como a primeira instituição precisa ser cumprida na prática. Isso significa ter uma forma de como a lei vai ser aplicada, que tem vários itens, passos, processos. Esse processo inclui a possibilidade de quem está sendo acusado se defender. Por isso a criação ou surgimento da contraparte ao Ministério Público, que é o defensor, o advogado, que vai defender o acusado. Então, a labuta entre eles, né, tendo como base a lei e tendo como elemento a ser discutido a conduta de quem está sendo acusado, trazido pela polícia, segue todo um rito super detalhado que é fundamental para se evitar o abuso por parte do Estado ou a impunidade por parte do acusado. Então a gente tem que estruturar uma cadeia de provas, tudo isso tem que estar baseado na lei. Percebe? Essa é a terceira instituição. Perceba que ela está ligada a dois poderes, ao executivo e ao judiciário. Ao executivo, porque o Ministério Público é mantido e definido pelo executivo, e ao judiciário, porque o tempo todo está se discutindo a aplicação da lei na prática, né? E aí nós vamos para a quarta instituição, que é o juiz. E o juiz, ele é singular na história. Aliás, há a figura do juiz singular, quando ele decide sozinho, e do juiz coletivo na figura de um tribunal, que seria uma instância superior. Mas a singularidade que eu destaquei não seria necessariamente essa. Mas ele é singular porque ele é o Estado em ação. Ele é a personificação do Estado, em especial a personificação do Poder Judiciário. Assim como o policial na rua ou fazendo investigação é a personificação do Estado e do Poder Executivo, que ele executa a ação da lei, o juiz é a personificação do Estado, é a pessoa Estado na personificação da justiça, do Poder Judiciário. Quando ele vai lá e dá uma canetada numa sentença, é o Estado que faz isso, né? Por isso, a importância de quem são os juízes, quem são nossos juízes. E o juiz, que no início era o homem do rei, ele decidia em razão das regras definidas pelo rei, e as regras definidas pelo rei estavam absolutamente conectadas ao poder divino e ao poder executório do rei. Este juiz, ao longo da história, separa da figura do rei, forma uma estrutura autônoma. Depois que o processo se tornou autônomo, o juiz se torna autônomo para executá-lo. Isso é muito interessante, nós vamos falar nas aulas. E esse juiz, ele decide de maneira acima do Ministério Público e do advogado. Os dois estão numa disputa para encontrar a verdade real, inclusive, só que o juiz é quem vai dar a última palavra, baseado no que? Lá na primeira instituição, no que a lei fez. Ao decidir pela condenação, não é qualquer condenação, isso faz parte do nosso processo civilizatório, talvez é das instituições a mais jovem, mas talvez seja mais importante em termos de garantia do nosso processo e do nosso pacto civilizatório, que é o sistema prisional. A pena, no mundo moderno, deixou de ser a pena contra o corpo do criminoso. Eu não corto a mão dele.
eu não torturo ele. A pena é contra a liberdade. Eu vou cercear a sua liberdade. Pode ser até contra a vida em alguns países que tem a pena de morte. Mas nunca é uma pena de sacrifício, de civícias contra o seu corpo. Isso já é uma evolução do pacto civilizatório, no sentido que ele tem que ser contido. Eu vou tirar o elemento mais importante que ele tem, que é a liberdade. Mas vou garantir a sua integridade física. Quem é que garante isso na prática? Assim como a polícia garante o monopólio legal da força na prática, o sistema prisional garante o monopólio legal da força na restrição à liberdade na prática. Isso há limites e eles têm que ser observados, porque isso é contínuo, né? A polícia age continuamente, mas não contra o mesmo indivíduo. Agora, o sistema prisional não. Todo dia ele está sob controle do Estado. Então, essa ação tem que ser muito bem fiscalizada e mantida. Por isso, a formação de uma instituição profissional, que é o sistema prisional. O sistema prisional, o resultado dele é entregar alguém incapacitado para o crime. A função dele não é, nem nunca foi ressocializar ninguém, porque a ressocialização é um ato endógeno. Você pode se socializar, você pode aceitar as regras e você pode se pacificar ou não. O que o sistema de justiça criminal tem que garantir é a segregação desse indivíduo do restante da sociedade e incapacitá-lo de continuar cometendo crime durante o período, com a perspectiva de que isso vai o afastá-lo do crime depois que ele for libertado, se houver uma pena que não seja uma pena de prisão perpétua. Então, essa finalidade de incapacitá-lo ao crime está prevista em todo o desenvolvimento científico técnico e foi um dos principais crimes cometidos no Brasil, que foi incluir ou colocar como predomínio a ressocialização que não tem nenhuma base científica empírica de que a mera atividade social produzida pelo sistema prisional vai, de alguma maneira, ressocializar esse indivíduo e que essa ação iria protegê-lo. Não. Proteger a sociedade dele. Não. Isso não tem base científica alguma. A única forma de protegê-lo é mantê-lo restrito e cerceado. O sistema prisional, que é a última das instituições modernas, ele está ligado ao executivo, que é quem o mantém, a sua estrutura, quem faz a gestão, mas a execução está ligado ao Poder Judiciário. Então, ele tem dupla relação com os poderes constitucionais, assim como o Ministério Público e a Defesa, né? É o Executivo e o Judiciário. E é esse sistema prisional que vai devolver para a sociedade, né, através do cumprimento da pena, que é, na prática, o cumprimento da lei. A pena para um crime de homicídio, roubo, estupro ou agressão não está na cabeça do juiz. Os limites dela estão na lei, que, por sua vez, foram definidos pela sociedade. A sociedade diz, esta é a pronta resposta para essa conduta. Então, quando é que o ciclo do sistema de justiça criminal se fecha? Quando a pena é cumprida e alcança o objetivo definido na lei. E as pessoas estão o tempo todo percebendo e interagindo com isso, porque a sociedade e as vítimas são a destinatária do sistema de justiça criminal. É para eles que o sistema de justiça criminal existe. Então é para eles que ele deve prestar contas. A prestação de contas, desde os primórdios, se dá inclusive por meio de mecanismos diretos, como mecanismos de democracia direta. A definição da lei se dá pelos representantes que estão lá no parlamento. Então, é uma eleição. Só que a definição da lei final sobre como é que a polícia age, quais são os crimes, quanto tempo alguém deve ficar na cadeia, a própria eleição do promotor de justiça, em várias democracias, se dá por meio de democracia direta. Nos Estados Unidos se elege o promotor de justiça. Estados Unidos, França, Suíça têm plebiscitos contínuos sobre a lei penal e sobre o sistema policial e o sistema prisional. A própria figura do júri, onde você chama a sociedade para aplicar a lei sobre a tutela de um juiz togado, profissional. É a mesma lógica de quando nós decidimos em sede de plebiscito, referendo ou audiências públicas condicionadas dentro do parlamento. Quem redigiu as opções foi o parlamento, é uma redação técnica, é o processo legislativo. Mas a decisão, se eu quero ter mais ou menos pena, dar mais ou menos poder para a polícia, aumentar ou diminuir o sistema prisional, a decisão é da sociedade,
É ela, assim como ocorre no júri. É ela que decide, tutelada sobre o juiz do outorgado, e quando ela decide aqui, tutelada pelos parlamentares eleitos. E nos outros atores, há vários exemplos de eleição direta. Nos países anglo-saxões se elege o chefe de polícia e se elege o promotor de justiça. Em outros países não se elege, mas a medida de controle é muito, muito rigorosa. A sociedade tem um estrito controle, porque é uma via de duas mãos. Eu dou muito poder e autonomia para as agências do sistema de justiça criminal e, em troca, eu mantenho o controle. Quando é que eu destruo o sistema de justiça criminal? Quando é que eu desmonto ele e passo para o ciclo vicioso? Quando eu dou excesso de poder para as instituições, vira uma ditadura sem nenhum controle. Então, o monopólio legal da violência vai ser aplicado não a favor da sociedade, mas a favor de um grupo político ou de uma liderança. Isso gera um ciclo vicioso. O contrário é a mesma coisa. Quando eu inibo e desmonto todo o sistema de justiça criminal, tiro a capacidade das agências de aplicar a força, de aplicar a lei, e aí, em troca de um suposto controle absoluto, porque eu tenho medo de todas essas instituições e elas podem cometer abuso, e elas sempre cometem abuso, em razão desse tipo de argumento, eu retiro toda a capacidade do sistema de justiça criminal e passo a ter um controle excessivo e uma tutela irresponsável sobre os agentes. De novo, eu crio um ciclo vicioso, que é exatamente a situação que o Brasil vive hoje. Então, qual é o segredo do sucesso? O equilíbrio entre esses dois itens. O equilíbrio entre delegar poder eficaz, eficiente. A polícia tem que ter proteção para agir, o Ministério Público tem que ter uma legislação que faça a lei funcionar, o juiz tem que ter autonomia para decidir, o sistema prisional tem que manter alguém incapacitado e controlado durante esse tempo de prisão, e a lei tem que ser responsiva com o que a sociedade quer. Todo mundo prestando contas para a sociedade. É assim que as sociedades construíram isso. Bem, dito isso, essa longa introdução demonstra o quanto nós estamos longe desse processo, mas o quanto é possível de chegar nele, porque tudo isso daqui, meus amigos e amigas, tudo isso daqui, ele é a mera observação técnica, científica do desenvolvimento do processo civilizatório, em especial dos últimos 250 anos. Ele criou esse desenho de maneira muito clara, olhando para o passado, olhando para o que nós construímos no futuro. O mapa de como resolver o problema está claro. A gente não precisa descobrir uma nova forma de chegar no pote do tesouro. O mapa está claro. A questão agora é ter força para dar os passos no sentido dele. E as próximas aulas a gente vai um pouco descrever como esse processo aconteceu para dar mais robustez e solidificar esse tipo de percepção e conhecimento em você. Então nós vamos para a próxima aula. Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu estava grávida de 6 meses. E fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue ao lado do meu corpo. Estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa.
Onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto à luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido vai para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem, mas ministro, fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mas ministro, pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto. Mas ministro, como é que você responde isso, cara? Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. Escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. O 03, 04. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra.